Professor, eu falo várias línguas, dentre elas o portunhol. Posso colocar ali no meu currículo que eu sou bilíngue, trilíngue? E aí, será que pode? Quer saber mais? Então, aprenda hablando. Olá, eu sou o Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e vim falar hoje desse tema tão querido ou não pelos falantes de português e pelos falantes de espanhol, por que não? O portunhol. Portunhol é a junção dessas duas palavras, é um chip que a gente criou entre essas duas línguas, o português e o espanhol. Portunhol é uma gíria criada por falantes de português e falantes de espanhol, principalmente que vivem em situações, em cidades que fazem fronteira. Então é muito comum, é muito normal em cidades ali na divisa. A gente sabe que temos diversas cidades que fazem divisa com o Brasil pela dimensão territorial e pelo Brasil estar cercado, praticamente cercado, de países que falam espanhol. Isso também acontece em Portugal. Portugal e Espanha fazem fronteira. Então nós vamos ver muitos falantes de portunhol. E o que é o portunhol? Não é uma língua, ok? Por que não é uma língua? Porque língua existe de uma forma mais regular. E o portunhol não é uma língua. Como assim não é uma língua? Meu vizinho fala portunhol e você vem falar que não é uma língua? Língua precisa ter uma estrutura definida, precisa ter uma forma de dizer as coisas, precisa ter uma definição de como usar o sujeito, de como usar o verbo, de como usar o adjetivo, ok? Nós temos gramáticas que normatizam isso. Por exemplo, se eu for lá e procurar uma gramática de português, eu vou saber que é uma língua SVO, sujeito, verbo, objeto. O espanhol também tem uma estrutura. Eu sei quais concordâncias eu devo fazer com aquele verbo, quais eu não posso fazer com aquela palavra, por exemplo. Sei o que é regular, sei o que é irregular, sei o que está correto na gramática, ok? E sei o que não está. O portunhol, por ser uma zona de interface entre as duas línguas, não tem uma definição. Por exemplo, o portunhol que meu vizinho fala pode não ser igual ao portunhol da minha tia, por exemplo. Cada pessoa vai produzir o portunhol de uma maneira que quiser. E por não ser o idioma oficial de nenhum lugar, a gente não pode chamar de idioma. Há uma expressão, uma frase, o que é um idioma? Qual que é a diferença entre um idioma e um dialeto, já que são formas de se comunicar? O idioma tem esse poder, é um dialeto com armas. Então é um dialeto que é a língua oficial de um exército, a língua oficial de um país. Dialeto já não. Dialeto não tem esse poder. Dialeto não é uma língua utilizada em repartições públicas, em departamentos públicos. Não é língua que você vai assinar e escrever um documento. Não é uma língua que você vai na escola para aprender, ok? Infelizmente, essa é a diferença entre o dialeto e o idioma. O português é um idioma, o espanhol é outro idioma e o portunhol não é idioma e não é dialeto, por não ter uma estrutura definida. O portunhol é uma interlíngua, uma língua de interface. Como assim? Tem o falante português, tem o falante espanhol, eles precisam se comunicar. Então é o comum entre essas pessoas. Elas vão utilizar muito da estrutura, um espanhol nativo, alguém que fala espanhol nativamente, vai utilizar ali a estrutura linguística que ele conhece do espanhol e vai introduzir palavras do português. E um falante de português vai utilizar a estrutura que ele conhece do português e vai adicionar palavras ali no espanhol. Então não tem uma definição. É muito comum termos, palavras ou línguas de interface, interlínguas, em idiomas que têm uma certa semelhança. Então nós podemos ter uma interlíngua entre o português, entre o catalão, entre o castelhano, que é o próprio espanhol, entre outras línguas, o galego. Então é comum termos interlínguas, línguas de contato, porque eles são inteligíveis, dá pra gente entender, dá pra gente compreender muito daquela estrutura. Não necessariamente tudo, mas se você for na Espanha falando português, depois de alguns dias você vai utilizar a estrutura que você tem do português e tentar se aproximar do espanhol. Essa é a diferença entre o português, o espanhol e o portunhol. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, sabe que tem vídeo meu aqui novo todos os dias.
Dale tu me gusta. É isso, senhores. Muitíssimas graças, vale, e adiós.